Ok, vamos concluir com trabalho e energia, falando de energia mecânica, forças conservativas, forças não conservativas, lei de conservação da energia mecânica e etc. Então, energia, já falamos que é a capacidade que os corpos têm de realizar trabalho. Temos agora a presença da energia mecânica. Que é energia mecânica? A energia mecânica é nada menos, nada mais do que o somatório da energia cinética e mais a energia e mais outros tipos de energia, nesse caso a energia potencial. Né? Podemos falar que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais outros tipos de energia potencial. Estamos a falar da energia potencial elástica, estamos a falar da energia potencial gravitacional. Então, energia mecânica podemos representar por M é igual a SC, que é energia cinética mais energia potencial. Essa energia potencial é energia potencial elástica mais energia potencial gravitacional. Então, quando nós falamos de energia mecânica e queremos falar de conservação da energia, etc., é preciso nós primeiro conhecer forças conservativas e forças não conservativas, ou simplesmente aquelas chamadas forças dissipativas. Quais são as forças conservativas? O que são forças conservativas? Forças conservativas, conforme nós estamos a falar, como estamos a escrever aqui no quadro, forças conservativas são aqueles tipos de força que o trabalho que eles realizam depende totalmente da posição dela inicial e das posições finais, ok? E nunca vão depender da trajetória descrita pelo corpo. Então, quando esse tipo de forças estão atuando num determinado sistema, vamos chamar que essas forças são conservativas, ok? E essas forças conservativas nunca podem depender da velocidade, simplesmente dependem da posição inicial e da posição final. Exemplo deles são força peso, força normal, força de gravidade, força elástica e etc. Então, essas são forças conservativas. Quer dizer que quando essas forças conservativas, quando esse tipo de força, peso normal, gravidade e elástico está atuando num determinado corpo, sabemos que estas são forças conservativas. Agora, forças dissipativas são aquelas que realizam trabalho dependente totalmente da trajetória descrita pelo seu ponto de aplicação. Esses corpos geralmente essas forças geralmente podem depender da velocidade, ou seja, qual é a diferença? Umas dependem da posição, outras dependem da trajetória. Então, o maior exemplo de força dissipativa que vamos ver muitos problemas é força de atrito. Quer dizer que se nós estivermos a tratar de um exercício que um corpo, por exemplo, descreve uma montanha russa e no problema eles fazem menção da força de atrito, já devemos saber que naquela trajetória não podemos aplicar conservação de energia mecânica. Por quê? Vamos ver a seguir. Porque na conservação de energia mecânica só deve haver as forças que vão realizar trabalho devem ser forças conservativas e nunca dissipativas. Quer dizer que se nós tivermos um corpo que sai de um ponto até outro ponto, nos pede calcula, por exemplo, aplicando a lei de conservação, alguma coisa parecida, mas nessa trajetória temos força de atrito, temos presença do atrito no caminho. Não devemos aplicar lei de conservação da energia mecânica, porque quando temos a presença da força dissipativa de uma delas que seja, a energia mecânica não vai se conservar. A energia mecânica só vai se conservar se as forças que realizarem trabalho dentro daquele sistema forem forças conservativas. E por outro lado, as outras forças também que vão realizar trabalho devem realizar trabalho nulo. Estamos a falar das forças internas, força de interação, não sei o quê. Então, se tivermos as forças que vão realizar trabalho são conservativas e as outras forças realizam trabalho nulo, então assumimos automaticamente que a energia mecânica se conserva. Quer dizer que só a conservação da energia quando nós verificar esses pontos aqui. Não pode ter força dissipativa, não pode aparecer ali, mas sim conservativas, a realizar trabalho, e as outros tipos de forças que realizam trabalho devem realizar trabalho nulo, ok? Então podemos aplicar conservação da energia mecânica. Então, falando disso matematicamente, ao ver equações, podemos falar assim. Vamos supor que nós temos um sistema, né, na lei de conservação, temos um sistema, né, temos um corpo, por exemplo, que está neste ponto aqui. Vamos supor que o corpo está nesse ponto. Aqui podemos chamar ponto A, e aqui embaixo podemos chamar ponto B, que é o nosso referencial. Vamos chamar que é o nosso referencial. Então, esse corpo automaticamente se encontra a uma altura H. Vamos supor que esse corpo foi abandonado no repouso, velocidade inicial igual a zero. Mas já sabemos que ele tem uma altura. Então esse corpo cai e chega até nesse ponto aqui.
ok, no ponto B. Chega nesse ponto, logicamente, com uma velocidade diferente de zero. Então, podemos analisar aqui, se o corpo aqui não tem velocidade inicial, estamos a falar que neste ponto, a energia cinética do corpo no ponto A é igual a zero, ok? E se o corpo aqui está a uma altura em relação à origem, estamos a falar que a energia potencial neste ponto, a energia potencial gravitacional, é diferente de zero. Quando o corpo chega aqui, ele tem uma velocidade diferente de zero. Estamos a falar que a energia cinética, aqui a energia potencial no ponto A. A energia cinética no ponto B, aqui é diferente de zero. Porém, a energia potencial, como o corpo já não tem altura, nós falamos que a energia cinética depende da velocidade e a energia potencial gravitacional depende da altura. Como o corpo aqui já não tem altura, a altura é zero, então estamos a falar que a energia potencial gravitacional em B é igual a zero. Ok? Então temos essas anotações aqui só para ilustração. Nós, na aula passada, nós falamos sobre o teorema, sobre a relação trabalho de energia cinética e trabalho de energia potencial gravitacional. Se o corpo sai do ponto A até o ponto B, a relação entre o trabalho e a energia potencial, a energia cinética, vamos falar trabalho de AB, será igual a quanto? A variação de energia cinética. Podemos falar de energia cinética de A a B, nesse caso, ou simplesmente variação de energia cinética. E o trabalho, a relação do trabalho com a energia potencial gravitacional é menos diminuição ou diminuição da energia potencial gravitacional. Temos essas duas relações. O que é isto aqui? Variação da energia cinética, nós falamos que a energia cinética no fim, a energia cinética no fim é B, menos a energia cinética no início. A energia cinética no início é A. E aqui, este será igual a menos energia cinética no fim, que é a energia cinética energia potencial, desculpa. Aqui a energia potencial gravitacional no fim, menos a energia potencial gravitacional no início. Ok? Então temos essas duas relações que vimos na aula passada. Esse é o teorema trabalho de energia cinética, teorema trabalho de energia potencial gravitacional para dois pontos distintos. Então, se o trabalho é igual, estamos a falar que este trabalho é igual a este, então estamos a falar que esta expressão é igual a esta que está aqui. Logo, vamos escrever energia cinética de B menos energia cinética de A é igual a menos, podemos já fazer a propriedade distributiva com o sinal, fica menos energia potencial gravitacional de B menos energia potencial gravitacional de A. Mais, menos não, aqui fica mais, né? Esse menos com este, mais. Então temos essa relação. Se nós juntar esta energia potencial gravitacional de A, esta aqui vem para aqui e esta aqui vem para aqui. Então vamos ter assim, energia cinética dB mais energia potencial gravitacional dB, esse está negativo, passei para outro mesmo, será igual a esta energia potencial gravitacional dA, e este que está negativo passa para outro meio positivo, fica energia cinética de A. Então, energia cinética mais energia potencial, falamos que é energia mecânica. Então, energia cinética mais energia potencial será energia mecânica. Como estamos a falar energia cinética de B e potencial de B, logo aqui será energia mecânica de B. Isso é igual, aqui energia potencial mais energia cinética, nesse caso vai ser energia mecânica de A. Então, aqui nós temos a lei de conservação da energia mecânica. Então, temos aqui lei de conservação da energia mecânica. Esta é a nossa lei, que só vamos aplicar quando as forças conservativas realizarem trabalho e as outras forças internas realizarem trabalho nulo. Agora, o que acontece, por exemplo, se a energia conservativas, por exemplo, não conservativas realizarem trabalho, por exemplo? Estamos a falar que energia não, as forças, vamos supor que as forças não conservativas que estão a realizar trabalho. Como é que vamos resolver um problema desse tipo? É muito simples. Então vamos acrescentar aqui, se as forças dissipativas, né? Forças dissipativas, estamos a falar que não conservativas, realizarem trabalho,
Então, nós sabemos que a energia mecânica não se conserva. Primeiro, energia mecânica não se conserva. Então, esse é o ponto. Qual é a relação que nesse caso vamos usar? Nesse caso, por exemplo, no deslocamento do corpo de A a B, por exemplo, temos aqui o corpo está saindo de A com uma velocidade inicial e chega aqui no ponto B, que estamos aqui no ponto A, e realiza esse deslocamento ΔS com uma velocidade diferente de zero. Aqui podemos falar que a velocidade zero não faz mal, só para nos ilustrar. O corpo está a fazer isso, chega aqui. Neste percurso, por exemplo, temos a força de atrito. Se o corpo está se deslocando de A para B, temos a força de atrito atuando no sentido oposto. Podemos colocar aqui, temos aqui o fato, estático. Então temos a força de atrito atuando no sentido oposto. O que vai acontecer? Nesse caso, vamos aplicar o teorema que o trabalho, por exemplo, realizado por esse corpo do ponto A até o ponto B, o trabalho do ponto A até o ponto B será igual a menos trabalho, nesse caso, da força de atrito. Nesse caso, esse trabalho vai ser variação de energia mecânica. Vamos pôr assim. Nesse caso, vamos pôr variação de energia mecânica é igual a menos trabalho da força de atrito. Aqui estamos a falar variação de energia mecânica, estamos a falar variação de energia mecânica de A até B. Vai ser igual a menos trabalho da força de atrito. Então, esta aqui é a relação que nós vamos usar. Essa é a relação que nós vamos usar quando as forças dissipativas realizam trabalho. Então, sempre que as forças dissipativas realizam trabalho, vamos aplicar essa equação sim. E se as forças conservativas realizarem trabalho, aplicamos conservação de energia mecânica. Até aqui, trabalho e energia está concluído. Vamos agora passar nas aulas práticas e resolução de problemas. Vamos aplicar tudo que nós aprendemos até aqui.